Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro para discutir aqui o futuro da educação superior e a flexibilização curricular. Eu sou Heloísa Vilés, diretora de vendas aqui na Pearson, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Esse evento ele é realizado em parceria com a Blox, então eu também convido aqui o Bruno Berchielli para dar boas-vindas a todos vocês. Bruno? Bom dia, Heloísa. Bom dia a todos. Prazer grande estar nesse evento, né? Agradecer toda a dedicação da equipe da Pearson, do Blox, e a presença do professor Gracioso e do professor Carbonari, né? Acho que o ensino superior passou por um ano muito complicado em 2020, mas não é de hoje que as transformações vêm ocorrendo, né? O próprio caso da G2020 que a gente traz hoje, da grade da ESPM, mostra que, na verdade, é uma transformação de anos que agora começa a se manifestar de diferentes formas, né? Mais focado na personalização, mais focado no aluno centrado, né? E todo aparato regulatório está aí para apoiar, na verdade, né? O MEC, ele espera essa inovação, ele tem feito mudanças nas DCNs, objetivando essa personalização do ensino. Então, acho que é um fórum super importante hoje que a gente promove aqui, e agradecer a presença dos telespectadores. Né? Obrigado. Perfeito, Bruno, obrigada. Então, vamos dar início à nossa programação. Nós estamos programados hoje para irmos até às 11h30 da manhã. Teremos, primeiramente, uma explicação, uma pauta expositiva aqui do nosso diretor de produtos, o professor Alexandre Mattioli, e, na sequência, uma mesa de discussão aqui com os professores Antônio Carbonari e Alexandre Gracioso. Então, para começar, eu peço para vocês que fiquem conosco até o final. A gente tem uma série de novidades, de surpresas aqui para compartilhar com vocês. E para começar, então, eu dou a palavra ao professor Alexandre Mattioli para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da flexibilização curricular e das tendências e o futuro do ensino superior aí. É com você, Alexandre. Obrigado, Heloísa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente vai ter um primeiro momento aqui falando um pouquinho a respeito dos resultados de uma pesquisa internacional que a Pearson faz anualmente. Eu acho que ela vai trazer aí os alicerces para depois a gente fazer essa mesa de discussão com os professores. Então, deixa eu situar um pouquinho vocês aqui. A gente vai ter um primeiro momento de exposição, depois seguimos para uma mesa de debates e depois, com o tempo, vamos responder todas as perguntas que vocês colocarem para a gente no chat. E, ao final, teremos uma surpresa. Fiquem conosco até o final, teremos aí um material para distribuir para vocês ao final dessa conversa. Então, vamos lá, que eu acho que a gente tem uma pauta muito interessante. Vou começar dividindo a minha tela aqui, que agora vocês já estão a vendo. A gente começa, então, agradecendo os nossos parceiros da Blox, mas eu vou apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa feita pela Pearson. A Pearson, ela tem anualmente um trabalho de pesquisa internacional. Essa pesquisa se chama Pearson Global Survey. Então, a gente acessa aí diversos países tentando provocar uma série de questionamentos e colher uma série de informações a respeito de tendências da educação no mundo. A pesquisa foi realizada em 19 e 20, e eu trago esses dados como comparação. Eu vou começar apresentando aqui um pouquinho qual é a metodologia da pesquisa para vocês entenderem qual é o tamanho da amostragem, quais países que participaram, qual foi o tipo de metodologia utilizada. Então, essa pesquisa ela é feita em parceria com a de Harris Poll, é a maior empresa aí no mercado que faz esse tipo de pesquisa de mercado, faz esse tipo de estratégia de pesquisa, é parceira da Pearson já há muitos anos. Ela tem aí um histórico impressionante para fazer isso. Então, a gente acessou participantes, respondentes de 16 a 70 anos de idade em diversos países do mundo, né, em mais de 5 países do mundo. Então, tem uma questão onde a gente acessava, fazia as perguntas e traziam muito dessas percepções a respeito de tendências para a educação. Algumas dessas tendências aqui têm muito impacto da relação do Covid, desse momento único que a gente está vivendo, mas mesmo assim ele confirma algumas tendências e apresenta novas tendências também para esse momento. Então, uma pergunta muito bacana que eu acho que inicia essa discussão é a respeito de, pensando ao futuro,
o que as pessoas que responderam a pergunta, quanto que eles concordam com algumas declarações como o que muda de maneira, se vai mudar de maneira significativa a educação por conta da pandemia, por conta do Covid. E aí eu chamo a atenção para vocês a essa coluna, vocês veem então aqui o resultado global, depois por países, né, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Brasil, China e Índia. Notem que a coluna em rosa é voltada para faculdades e universidades. Então, aqui a gente perguntava se a pessoa que estava respondendo acreditava que haveria uma mudança muito significativa por conta da pandemia em faculdades e universidades. E aí a gente vê que as respostas são grandes aqui, né? Você tem 80% dos respondentes olhando para a educação em ensino fundamental e médio respondendo que acreditam que teria alguma mudança, e 79% no Brasil dizendo que teria uma mudança para as universidades, para a faculdade. E esse é o mesmo índice global. Então é a tendência de todo mundo que respondeu essa pesquisa de entender que vai sim ter uma mudança por conta da pandemia. Isso linka com a gente quando a gente pensa a respeito do futuro, o quanto que o processo de experiência online fará parte da vida dos estudantes. Então a gente sabe que no Brasil a educação EAD, a educação à distância, já é algo bastante estabelecido, e ela ganha aí uma tendência que se reforça, que se consolida, e isso fica bastante visível quando a gente olha os dados da pesquisa. A gente tem, então, no Brasil, 90% das pessoas que responderam à pesquisa confirmando que acreditam que sim, que o ensino à distância, o ensino online, fará parte da experiência universitária daqui para frente, se não fazia até então. Então, é uma consolidação dessa mentalidade, onde, sim, o online vai fazer parte, é uma grande herança desse momento de pandemia. Isso é uma mudança muito maior para os níveis de educação fundamental e médio. Já era uma tendência que existia e se consolidava para ensino superior, mas agora ela ganha ainda mais corpo, é mais definitiva a percepção que isso fará parte da experiência do estudante. É indissociável, impossível de se tirar isso. Outro ponto interessante aqui é quando a gente pensava em perguntar a respeito das mudanças, né? O quanto a pandemia, essa mudança, traz uma necessidade de uma nova capacitação profissional, o quanto que esse momento único que a gente está vivendo motiva as pessoas a procurarem outros tipos de capacitação, desenvolver outras habilidades, fazerem novos cursos, procurar novos saberes para a sua carreira. E aqui também é um nível bastante interessante, onde 82% das pessoas que responderam a pergunta aqui no Brasil dizem que sim, que acreditam que o momento da pandemia vai abrir a necessidade de novos empregos com novas necessidades de capacitação. Então, todo mundo pensa nesse momento, a grande maioria das pessoas pensa que esse é um momento para você se preparar para uma mudança de emprego, para uma mudança profissional, para uma mudança de habilidades, para uma mudança de saberes. Então, é um momento onde está todo mundo ciente que precisa fazer alguma coisa para poder atender essas novas demandas que estão surgindo nesse momento. Então, isso é um dado aí que reforça um pouco essa busca, esse momento que traz uma série de dificuldades, mas abre também para a reflexão de novas possibilidades de outros conhecimentos, outros desenvolvimentos. E aí a gente começa a traçar, então, esse perfil, pensar um pouquinho a respeito dessas coisas, e começa a perguntar assim, tá, quais são as habilidades que são necessárias? O que precisa ser feito? Como isso vai ser feito? Isso é posterior, são as respostas. Agora, nesse momento, a gente quer pensar assim, qual é a necessidade, o que causa essa necessidade de obter mais educação? Se você acredita na primeira pergunta, que sim, é necessário outras habilidades, o que te leva a isso? O que te motiva essa busca? E a gente tem uma lista muito grande dessas necessidades, mas eu gostaria de chamar a atenção para a primeira delas aqui, onde quem responde, né, os respondentes, dizem que as competências que ele precisava não haviam sido ensinadas na escola ou na faculdade. Então, isso mostra um pouco a necessidade da universidade repensar o seu currículo, se pensar para esse novo momento, refletir o que precisa ser feito, entender a necessidade de uma flexibilidade, entender a necessidade dessa mudança de paradigma. É um número bastante expressivo, como vocês podem ver mundialmente, mas no Brasil, 54% aí dos respondentes acreditam que não estão aprendendo na universidade ou na escola as habilidades e competências que precisa para esse momento atual, né, esse momento profissional, esse momento que vive hoje.
Então, é um número bastante relevante, é um número que deveria ser uma preocupação de todos. E aí a gente tem outras tantas necessidades, como uma mudança de tecnologia, uma mudança de fluxo de trabalho no emprego, uma promoção, uma nova regulamentação ou procedimento que surgiu e a pessoa não tinha visto isso na graduação, então uma necessidade de atualização, uma mudança de carreira. No Brasil também é bastante expressiva essa questão da mudança de carreira, quando você vê um índice global a 25% e no Brasil em 22%. A preocupação de se perder o emprego ou a própria necessidade por ter perdido o emprego também é uma pergunta que a gente adicionou na edição desse ano de 2020 e aparece, né, com bastante relevância também. Então, acho que essas informações ajudam a gente a pensar esse momento que estamos vivendo, né? As pessoas acreditando que é necessária uma mudança de currículo, necessário uma mudança de paradigma na educação, necessária uma reflexão e flexibilidade por esse momento e com uma necessidade muito grande de obter aí novas competências. Tudo isso linkado aí muito com a ideia do que veio da pandemia, mas também tendências que já vêm se manifestando ao longo dos anos com a pesquisa e vêm se consolidando ainda mais. Aí a gente pergunta a respeito do que é diferente para um trabalho digital. O que é trabalhar nesse modelo diferente, né? Nesse modelo, muitos estão trabalhando de home office, muitos estão reorganizando as suas rotinas de trabalho, e a gente traz essa pergunta aqui, né? Quais seriam essas competências para esse futuro do trabalho, para essa economia voltada para tecnologia, para as competências de um trabalho digital? E a gente traz várias delas, muitas delas não fazem parte de um currículo tradicional da universidade, né? Não fazem parte das emendas de muitos dos cursos, e é algo que a gente deveria ter essa preocupação de oferecer também, né? Completar aí, pensar uma solução completa para a educação desses jovens, desses estudantes. Então, a gente tem coisas muito interessantes aí, como autodisciplina, motivação e controle do tempo, uso eficiente dos dados, gerenciamento do trabalho de equipes virtuais, que é uma coisa que está todo mundo precisando aprender agora, né, por falta desse contato presencial. A ideia de conseguir manter a conexão com o seu colega de trabalho, né, as conexões humanas, mesmo trabalhando de maneira remota. A ideia de você ter uma colaboração virtual, então poder trabalhar num projeto com o time todo contribuindo, colaborando, mesmo que à distância. E também a própria necessidade de melhorar a sua capacidade de apresentações virtuais, né? Estou aqui conversando com um número grande de pessoas, mas nesse momento, nesse segundo, estou falando, olhando para a tela sozinho. Então, é uma questão também de se adaptar. O professor, principalmente, sente essa diferença, né, do que é a sala de aula com os alunos presenciais e a ida para o online precisa ser muito trabalhado. São outras competências, outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, mas esse quadro eu trago para a gente pensar um pouquinho no que é esse próximo passo pós-pandemia, o que vai ser desse trabalho remoto, o que vai ser do trabalho digital, o que é essa economia ligada à tecnologia e como isso se reflete numa necessidade de flexibilizar currículo, repensar a ementa de curso, repensar as habilidades que precisam ser ensinadas, porque, afinal de contas, a gente viu lá atrás, a maioria das pessoas, né, mais de 50%, acreditam que não estão aprendendo o que é necessário para o seu trabalho lá na universidade ou na escola. Então, é uma reflexão grande que a gente precisa fazer para esse momento e é um insumo interessante de ser observado. Outro ponto aqui, que apareceu na pesquisa e eu acho que vale a pena ser comentado, é que os respondentes da pesquisa enxergam que a universidade ela é muito focada para alunos que acabaram o ensino médio e ingressaram na universidade, e ela é pouco pensada para alunos adultos. Então, ainda não é o público tradicional, não é o público que é foco, que é realmente, né, o ponto de discussão para produção de ensino superior, não é esse jovem adulto, esse adulto que trabalha, que já tem uma carreira, que se desenvolveu, e talvez seja também uma pessoa de meia idade, ou até uma pessoa de maior idade, esteja aí trabalhando e precisa se requalificar, que precisa repensar sua atuação profissional, que precisa aprender novas habilidades, que precisa dar um outro direcionamento para a carreira. Então, o que a gente
começa a entender, encadeando as perguntas que eu trouxe aqui para vocês, é que as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje veem a necessidade de uma requalificação, veem a necessidade de aprender novas habilidades, novas competências, acreditam que o que ela aprendeu lá na universidade não basta para o momento que ela está vivendo agora. Existe uma necessidade grande de aprender novas habilidades ligadas a esse momento do trabalho remoto, do mundo com a tecnologia, do trabalho online, e a universidade foca muito naqueles alunos que estão, né, ingressando, são os alunos tradicionais, saem do ensino médio, estão ingressando, e pensa ainda muito pouco nesse aluno adulto que já é do mercado de trabalho e precisa se requalificar, que precisa, né, pensar, de repente, em cursos de menos fôlego, curta duração, focados diretamente para atuação no trabalho, focados para aprender uma habilidade específica, para aprender a usar um fluxo de trabalho, uma ferramenta, um saber, teria aí, né, uma microcertificação, um curso de curta duração, que poderia realmente requalificar essa pessoa para ela reingressar no mercado de trabalho, ter mais oportunidades de trabalho, ter aí uma produtividade maior no seu trabalho, e a gente vê isso sendo refletido aqui nessa pergunta, onde a gente pensa que os adultos poderiam ter aí um pouco mais de relevância quando as universidades pensam nos seus cursos. É muito grande esse número no Brasil, né? Então, no Brasil, em 2020, a gente tem 80% das pessoas respondendo que pensam que sim, que a universidade deveria focar mais nos alunos adultos, e mundialmente esse é um número de 77%. Então, aí que tá, né? Talvez a universidade pode usar esse dado para repensar um pouco nas opções para adultos que já trabalham. Talvez seja aí um próximo público a ingressar nesses cursos, mas os cursos precisam ser pensados e moldados para atender essa necessidade. Chegando por último aqui, a gente começa a entender também o quanto que as pessoas esperam que a universidade seja capaz de ajudar nessa retomada econômica e ajudar as pessoas a se requalificarem para conseguir um emprego ou para, inclusive, se ajustar para sair do desemprego. Então, a gente pergunta aqui o quanto que as pessoas concordavam que as faculdades e universidades devem oferecer cursos rápidos e opções mais baratas para ajudar quem está desempregado. No Brasil, esse número é muitíssimo grande, né, de 91%. Então, a sociedade espera também que as universidades, o ensino superior, pense nessa situação econômica atual, pense no mercado atual e tenha a capacidade de olhar para as suas ofertas e repensar as suas ofertas, seja com currículos flexíveis, seja com cursos de curta duração, seja com ofertas que possam ser complementares, e tudo isso tem muito a ver com o que a gente vai conhecer agora da solução Blocks, que permite que essa flexibilidade seja feita. Então, eu trouxe um pouco dessas discussões aqui, porque eu acho que elas são um pontapé inicial, é o começo para a gente fazer aqui uma série de perguntas que pode ser bem bacana. Então, vou convidar aqui a mesa para a gente fazer um debate bem interessante, vou chamar os meus colegas de mesa. Eu tenho a felicidade de estar hoje aqui com o professor Antônio Carbonari Neto. Ele, entre tantas coisas, é membro do CNE, o Conselho Nacional de Educação lá no MEC, presidente e reitor da Must University lá em Miami, pessoa que tem um histórico muito grande aí no ensino superior, vai contribuir muitíssimo para a nossa mesa. E tenho também meu colega aqui, Alexandre Gracioso, que, entre outras tantas coisas, também é vice-presidente acadêmico da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tem aí um olhar bastante interessante para essa discussão, porque é um dos que adotam a solução da Blocks, conhece de perto o que ela faz, repensou bastante da atuação da universidade para tirar o máximo possível dessa solução. Então, a gente vai compor uma mesa bem bacana agora. Então, vamos lá, pessoal. Vou parar de compartilhar minha tela aqui e a gente vai bater esse papo. Vou convidá-los, então, a abrir as câmeras e os microfones. Bom dia a todos. Vou deixar, então, vocês darem um bom dia para o pessoal e a gente começa a proposta aqui com a nossa mediação, tá?
Fique à vontade, professor Alexandre. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço a Blogs da Pearson pelo convite. Prazer em encontrar meu colega, professor Carbonari. Faz tempo que a gente não se vê. Prazer em vê-lo, professor. Que bom. Teremos aí um bom evento. Professor Antônio. Olha, queria agradecer ao convite, né, que vocês me fizeram, e estou à disposição para um grande debate. E só para uma correção pequena aí, eu fui membro do Conselho Nacional de Educação até julho, né, os 4 anos, e deu para abrir muito bem, modernizar o que pude, e hoje estou em outras atividades, inclusive fora do país, tá ok? Mas hoje eu estou em Campinas, a minha base é Campinas. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a correção, professor. É? Aqui a gente trouxe perguntas baseadas aí nas especialidades de vocês. Eu acho que a gente poderia discutir aqui muitíssimo sobre educação. Seria um papo muito bacana, mas interminável. Então a gente tentou selecionar pequenas perguntas para tentar aproveitar o melhor de cada um. As perguntas elas estão direcionadas para a gente entender um pouquinho a respeito quais são aí, né, as mudanças de regulação, quais são as mudanças que a gente vê de positivas do MEC para se fazer essas adaptações que a gente propõe, e falar um pouquinho também de como é a experiência de utilizar a Blogs e como ela, de fato, toca aí as universidades, as instituições, o que ela provoca de mudanças. Então, as perguntas, elas são abertas, a gente vai poder discuti-las, mas elas têm um pouco esse viés, né, de perguntar mais sobre legislação para o Carbonari e perguntar mais sobre o uso da Blogs para o professor Gracioso, mas a gente vai poder conversar aqui, todo mundo tem muito a acrescentar. Então, eu vou começar com uma pergunta para o nosso colega Carbonari aqui, a respeito das instituições. Então, assim, muitas instituições, professor, afirmam que essa regulação do MEC é restritiva e permite poucas inovações. O que o senhor vê disso? Qual que é a sua visão sobre essa afirmação? Bom, eu quero fazer a resposta em duas, bem rapidinho. Hoje, a legislação do MEC, do Conselho Nacional de Educação, diz assim: qualquer instituição que dá ensino presencial pode dar até 40% da carga horária online. Tá claro? Quando eu falo online, não estou falando de distância, porque pode não ter distância. Então, segunda coisa, também uma resolução do MEC, já antiga, diz assim: a escola que dá curso presencial também pode usar até 20%, olha bem o que eu vou falar, hein? Até 20% de estágio supervisionado e atividades complementares. Opa! 40 mais 20 dá 60. Hoje a legislação permite que você dê apenas 40% de aula presencial e 60% fora da sala de aula. Quem é que aproveita isso? Eu sempre aproveitei. Tá? De qualquer maneira, as escolas mais modernas estão fazendo isso. Ah, mas eu quero dar aula a semana inteira. O problema é seu. Então, o senhor mantenedor, ou o senhor se moderniza, ou o senhor vai quebrar, nós sabemos disso aí. Então, essa é a primeira fase em termos de legislação. Agora, a atualização da legislação, em função da pandemia, o Conselho emitiu 2 resoluções. Uma já homologada pelo ministro, outra está prestes a ser homologada. Primeiro, que até o final desse ano 2000, todo mundo pode usar presencial remoto, à distância, online, o que quiser. Segunda resolução, que falta homologar ainda, foi estendida a primeira até o final de 2021. Está em fase de homologação. Quer dizer, eu posso usar o presencial, vírgula, presencial remoto, vírgula, presencial com tutor, etc., até 2021 pleno. Quando eu digo presencial, nós temos que pensar o seguinte: o que é aula? O que é sala de aula? E quem é o cara que intermedia essas duas? Então, a aula é um processo de comunicação e interação. A sala de aula é o local onde isso acontece. E quem é o professor? Que, ao meu ver, nessa nova pandemia, vai modificar muito. Ele vai se transformar muito mais em tutor, orientador, do que aquele dador de aula que nós todos fizemos. Né? Então, esse novo tutor, ele vai poder produzir aula em casa, inclusive, com os equipamentos seus. Né? Vai pegar um belo de um programa online, como vocês têm aí, e outros. Quer dizer, ele vai ser tutor do que você está fazendo. Vai receber por isso. Agora, então o conceito de presencial continua existindo, tradicional. O presencial remoto, para ele ser considerado assim,
ele tem que ser real time, quer dizer, eu estou aqui, você aí, no mesmo tempo. Agora, existe aquela aula gravada, que é um presencial remoto tutorial. Agora, de qualquer maneira, notem bem, e aqui eu faço uma defesa até da minha profissão, de qualquer maneira tem um professor do lado de lá. Concordam? Então, até para evitar que caia muito o emprego, o tutor hoje é extremamente necessário. Agora, ele está em casa, ele está no jardim, né, no jardim de Academos e outros aí, fazendo a tutoria dele. Então, é possível até aumentar o emprego, desde que esse professor tenha a ideia de que ele é fundamental. Ele não precisa dar aula de costa para o aluno, escrevendo num quadro negro, verde ou branco. O professor mudou a concepção. A legislação permite, então, este ano e o ano que vem, nós estamos todos liberados online. Você podia dizer, mas escuta, e a volta é 2022? Bom, eu já disse a legislação, 40% já está permitido, e mais 20% de atividades complementares e estágio. Então, você pode ir de 40%, 50%, 60%. E tem mais uma norminha, viu? Essa aqui é terrível. O Plano Nacional de Educação, que é lei, diz assim, qualquer escola, e não fala o tipo, hein, está obrigada a dar 10% em atividades de extensão, ou seja, fora da escola. Bom, 40 com 20 com 10, vocês fazem a conta, dá um mero 70%. Então não dá para se queixar, não, esse online não veio para ficar, ele já veio, ele já está. Então essa é a parte de legislação que permite que as escolas tenham autonomia, possam até negociar com os alunos, você quer isso, quer aquilo, como é que você quer, né? Eu conheço exemplos aí do professor em sala de aula, de gravata, bonitinho, ele está dando aula, não tem ninguém na frente dele, é online nessa aula. Ele está pegando 300, 400 alunos naquela hora, cada um na sua casa, em função da pandemia. Essa é a ideia inicial. Então, existe muita flexibilidade. Claro, já está na lei, já está na norma. Vou fazer uma outra pergunta aqui para o professor Gracioso a respeito da nossa box aqui. Então, professor, por que a SPM, ela buscou no ano agora de 2020 ampliar essa flexibilidade dos alunos na graduação? Quais foram as razões para você tomar essa decisão? Comenta um pouquinho para a gente se houve impacto na pandemia por conta desse processo, como que teve esse impacto, o que veio aí de encontro a essa necessidade de vocês? Vamos lá, Alexandre. Como você bem comentou na sua leitura, no caso da SPM especificamente, a gente já vinha trabalhando nisso há alguns anos. Então, não foi, nesse sentido, não foi a pandemia que motivou a gente buscar por esse processo de flexibilização. Em 2012, na verdade, a gente fez um benchmark mundial bem aprofundado sobre algumas das principais tendências que a gente via para a educação como um todo, não só ensino superior, a gente fez benchmark com vários tipos de escolas, para a educação como um todo. E lá a gente identificou já essa tendência da flexibilização, entre outras, e nós elaboramos um plano, que foi o nosso plano estratégico acadêmico, com o primeiro ciclo de implantação até agora em 2020, e que a gente está terminando, que bom, com esse primeiro ciclo bem implantado. E esse plano previa 4 pilares fundamentais. Um deles, até o professor Carbonari mencionou, que é o papel do professor, o papel da professora. O papel do docente a gente já via que ia mudar radicalmente. E essa palavra tutor, a gente começou a adotar, então, já desde 2012, 2013, também como com outras, tutor, mentor, mediador, enfim, tem várias palavras aí que podem exprimir, né, transmitir essa ideia de que o papel do docente está mudando radicalmente. Além disso, a gente começou a trabalhar mais com uma ligação mais explícita entre conteúdo e contexto de aplicação. A gente via isso também como uma tendência fundamental que vinha acontecendo. Já daquela época a gente veio trabalhando com experiências ativas de aprendizagem, né, o contexto de metodologia, conceito de metodologias ativas, que agora é tão comum, né? As pessoas já estão absolutamente convencidas disso, mas há cerca de 10 anos atrás isso ainda era uma incógnita, mas a gente já tinha percebido essa tendência também, e junto com isso a questão da individualização dos programas e flexibilização dos programas, dos currículos. Então,
a gente começou a fazer isso de uma forma mais tímida, até por falta de tecnologia. Eu acho que a gente precisou desse tempo, desses 7 anos, para amadurecer academicamente também. Há 7 anos atrás, mesmo que a gente tivesse a tecnologia, nós não teríamos a maturidade acadêmica para implantar o que a gente está implantando agora. Então a gente precisou desse tempo também para amadurecer os programas, amadurecer os conceitos, o que a gente queria flexibilizar, até que ponto a gente queria flexibilizar, de que forma. E que bom, nesse meio tempo a tecnologia foi progredindo, e aqui, enfim, fazendo um merchan, a gente ficou muito feliz quando a gente encontrou numa empresa brasileira. Isso realmente foi uma alegria, sério, quando a gente encontrou numa empresa brasileira a solução que nos pareceu mais adequada para os nossos planos acadêmicos, que precisaram, como eu falei, de alguns anos para amadurecerem. Mesmo que a Blox já existisse há 7 anos, por exemplo, acho que a gente não estaria pronto internamente para fazer o movimento que fizemos agora. Então, esse processo que a gente implantou agora em 2020, e a gente lançou as grades, né, para o início desse ano, então foi pré-pandemia, vai 2 meses, né, mas foi pré-pandemia. A gente veio trabalhando nisso nos últimos 7 anos, não foi de uma hora para outra, realmente. Bacana, professor. Eu acho que tem uma pergunta que cabe aos dois a respeito dessa questão de flexibilidade, se ela está ligada a um aspecto geracional. Como que vocês enxergam, estão recebendo aí os alunos que são nativos digitais, que isso que a gente está fazendo agora é uma novidade para nós, mas para eles é natural, eles nasceram nesse mundo. É mais natural ver aí um vídeo no YouTube do que uma aula do professor na sala de aula. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso, começando com o professor Carbonari, depois a gente passa a palavra ao professor Gracioso. Nós temos que voltar àquilo que eu havia dito, do conceito de aula, né? Essa aula que você citou aí, essas crianças jovens digitalizados e digitais, eles não aceitam. Eu disse no comecinho, aquele professor que dá aula de costa para o aluno com giz na lousa. Essa figura é jurássica, né? Não tem mais. Então, o que acontece? A modernidade, antes da pandemia, como disse o Gracioso, 10 anos atrás, 2012, 2013, 2014, tinha muita gente prospectando o conceito de aula, de sala de aula, o que fazer, e isso foi apressado pela pandemia, né? Mas, na realidade, esse old professor não tem mais, não existe mais. Hoje ele tem que dar aula parametrizado com normas, com deveres, com conteúdos, e principalmente hoje o mundo mudou para o ensino de competências, não de conteúdo, né? Quando você fala em conteúdo, você está falando em saber. Quando você fala em competência, é saber fazer. E habilidade, saber fazer bem. Então, quer dizer, aquela universidade do saber, ela está sumindo no mundo. Agora está entrando o quê? A saber fazer. Mais prática, menos teórica, ou par e passo uma com a outra, mas o professor tem que acompanhar isso aí. Tem que entender que não é mais dono da sala de aula. E talvez uma disciplina, uma área, seja dada por vários professores, né? Você dá o capítulo 1, eu dou o 2, ele dá o 3, quer dizer, eu pego a minha especialidade, você pega a sua. Então, esse novo professor, a juventude já nasceu digital, aceita. O antigo professor dificilmente aceita. Dificilmente. E eu tenho netos, viu, na fase de 12, 13 anos, que eles às vezes chegam para mim, pai, eu vi uma coisa, falaram que o que é lousa? Sabe? Esses conceitos não cabem na cabeça dele. O mundo mudou, né? Eu vou fazer um comentário antes de passar a palavra ao professor Gracioso. Eu tenho uma filha de 3 anos e ela simplesmente não consegue entender por que a gente usa esse gesto como telefone. Porque o telefone é um celular, porque não é assim. Então, para ver como que as coisas realmente mudam muito rápido. Professor, por favor, quer comentar para a gente? Claro. Sabe que a sua pergunta me fez, e agora também a reflexão do Carbonari, me fizeram até mudar um pouco o que eu penso a esse respeito.
acabei de fazer o seguinte link, né, com a sua pergunta, a reflexão que ele fez. Vocês já repararam nos tabuleiros de jogos como evoluíram? Sim. Eu comprei no ano passado, tenho 50 anos, então eu cresci com tabuleiros de banco imobiliário, jogo da vida, essas coisas. E eu comprei o ano passado, teve uma edição comemorativa da Estrela, no ano passado, retrasado, que eles relançaram os tabuleiros originais do banco imobiliário, o jogo da vida, entre outros, da década de 80. E eu comprei, adorei. Meus filhos até gostam de jogar comigo de vez em quando, enfim. E nesse Dia das Crianças, no aniversário deles, eles ganharam de uma amiga aqui da escola um jogo chamado Munchkin. Esse jogo Munchkin é uma espécie de RPG, mas mais rápido. O Munchkin não tem tabuleiro. Essa é uma primeira, tem cartas, né? Mas não tem tabuleiro, uma primeira diferença. Uma segunda diferença está nas regras. As regras do banco imobiliário, por exemplo, são bastante estabelecidas. A gente fica dando voltas ao redor de um quadrado. O Munchkin, a regra é mais ou menos clara. Em algum momento as regras dizem o seguinte: se o que tiver escrito na carta estiver em contradição com o que está escrito no livreto de regras, aí você faz o que você quiser. E se você também não quiser fazer nada disso, não faz. E faz outra coisa que você combinou lá com seus amigos. Então, a forma de pensar desses jogos é totalmente diferente, né? O tabuleiro do jogo da vida, por exemplo, mostrava um curso para a vida. E era aquele curso, e a gente ia seguir aquele curso. No final você podia ter se dado melhor, ter se dado pior, mas todo mundo seguiu aquele curso. Isso me parece que já há algum tempo não é mais assim que o jovem vê a sua possibilidade de trajetória, mas a gente, né, os pais, nós, a gente insiste em passar para os nossos filhos essa visão de que existe um caminho só a ser seguido. E as novas gerações não acreditam nisso, no que estão corretíssimas. A gente que tem que mudar a nossa visão do mundo. Então, sim, todo esse exemplo e essa história, para concordar com você, e com o Carbonari, de que existe, sim, eu acho, um aspecto geracional. As pessoas chegam ao ensino superior pensando de forma diferente, também no uso da tecnologia, claro, mas não só no uso da tecnologia, no percurso que elas querem seguir, né? A tecnologia está aí para favorecer um percurso diferenciado para as pessoas. E, Carbonari, concordo totalmente que o papel do docente é muito mais relevante e muito mais nobre nesse novo ambiente, né? Quando a pessoa está liberada da necessidade de ficar repetindo o que está num livro-texto, porque, de fato, o que está no livro-texto está cada vez mais acessível, né? Seja por meio dos próprios livros digitais, seja por meio de outras formas que a pessoa consegue aquele conteúdo. A professora e o professor estão liberados de ter que ficar repetindo isso. Eles podem assumir papéis mais nobres, mais interessantes na educação, de trabalhar as conexões com a vida prática, trabalhar a conexão com outros campos de conhecimento. Tudo isso a gente não conseguia fazer porque tinha que explorar o tempo para passar o conteúdo, coisa que agora não é mais totalmente necessário. A gente tem duas perguntas que chegaram aqui a respeito desse primeiro ponto da discussão, que eu acho que são interessantes aqui para a gente não avançar tanto e elas não deixarem de ser relevantes. Uma das perguntas é assim: se esses recursos tecnológicos, como os equipamentos, softwares que o professor precisa utilizar, se eles devem ser considerados no processo de contratação do professor. Eu acho que quer dizer assim, se você for contratar um professor nesse momento, se você deveria perguntar se ele já tem essa estrutura para poder trabalhar. O que vocês pensam a respeito disso? Olha, eu acho o seguinte, de primeiro plano, quando você fala em tecnologia, precisa de uma metodologia, tá claro? Eu sei mexer no e-book, tá, e daí?
Quer dizer, qual é o método de aprendizagem que você vai favorecer? Então, é importante que, se for contratar um professor novo, ele venha com alguma capacidade tecnológica, porém metodológica junto. Enfim, você sabe ensinar, você sabe desenvolver competência, você sabe fazer o quê? Ah, eu não sei fazer nada, eu sei dar aula na lousa. Então, professor, não é aqui, o telefone chama, isso falaram para mim uma vez, o telefone é 0800 Jurassic Park. Então, ali, tá claro? Aqui não cabe mais. Essa é uma realidade, viu, Bruno? Professor Gracioso? Eu gostei muito do que o Carbonari falou sobre a questão pedagógica, né, a questão de aprendizagem. Eu acho que isso é o fundamental, vem antes da questão tecnológica. Claro. A fluência tecnológica é fundamental também, é super importante, mas acho que isso é mais fácil da gente capacitar o docente do que na questão pedagógica, né? Eu tomaria a questão de aprendizagem como o ponto principal desse processo de contratação. Bacana. E até linkando essa pergunta, uma curiosidade que surgiu quando a gente estava bolando aqui essa mesa, professor Gracioso, foi justamente como foi implementar uma solução como essa da Blox numa instituição como a SPM, né, que é uma instituição tradicional, renomada. Quais foram aí? Houve resistência? Quais foram os pontos que precisaram ser superados para que funcionasse? Olha, a solução está em implantação, né, não está totalmente implantada ainda, mas está no estágio bem avançado de implantação. A gente fez um primeiro ciclo de uso pleno pelos professores e estudantes agora nessa virada de semestre, né, do primeiro para o segundo semestre desse ano, mas tem ainda algumas funcionalidades que só vão ser implementadas na plenitude na próxima virada de semestre. Então a gente está aprendendo também, né? Estou dando esse pano de fundo para falar que a gente está aprendendo como a solução funciona, tanto os estudantes quanto os docentes. Estamos todos aprendendo como funciona. Sim, houve resistência e há resistência. Eu acho que essa resistência é natural até certo ponto. A SPM, que bom, vem de uma história de sucesso de muitos anos. E organismos, sejam biológicos, sejam sociais, tendem a se acomodar, né? Quando a gente tem aí alguns anos de bons resultados, a gente tende a se acomodar. Eu acho que a SPM também aconteceu isso. A gente teve resistência, por exemplo, quando a gente começou a flexibilizar as grades, que a gente diminuiu o conteúdo obrigatório específico de cada curso em prol de conteúdos mais flexíveis e uma trajetória mais flexível, que não estava totalmente dentro do que a carreira, né, a carreira previa. As coordenações, entendo, os coordenadores, as coordenadoras, as coordenações ficaram receosas de que isso prejudicaria a formação do estudante, poderia prejudicar, por exemplo, resultado no Enem, e agora com o Blox, que a gente, né, aí ficou bem claro que a escolha do estudante não está mais no controle da instituição, não está no controle da coordenação do curso. O estudante vai escolher o que quiser, a gente pode orientar, pode conversar, mas a escolha está ali, livre, aberta para o estudante fazer. Muitos se assustaram e perguntaram, puxa, mas como é que isso vai ser agora? Eu não posso mais garantir que o estudante vai seguir aquela trilha. Como eu acho que isso vem sendo superado, né? Primeiro, um engajamento. Essas mudanças nas matrizes, elas são resultado de um trabalho daí dentro de cada curso, com as coordenações, os NDS, de um ano ou mais de um ano até, em que essas matrizes foram reformuladas, a mecânica das matrizes foi reformulada, a gente lançou, né, criou um eixo obrigatório em todos os cursos de desenvolvimento de competências socioemocionais, que a gente chama de SPM Life Lab. A gente teve que, então, trabalhar as matrizes acomodando essa nova trilha de desenvolvimento de competências. Tudo isso foi um trabalho enorme, envolveu
literalmente dezenas, talvez até mais de 100 pessoas, somando aí todos os NDEs, enfim, de todos os cursos, da escola inteira e todas as coordenações. Então, esse engajamento prolongado em todo o processo, isso foi fundamental. Segunda coisa, comunicação. A comunicação interna com todos os envolvidos por um processo, por todo o tempo, né? Isso aí também foi fundamental, esse endomarketing, essa comunicação interna, super importante. E acho que o terceiro, a resistência na implantação, né? Uma mudança dessa natureza, a gestão da instituição tem que estar muito consciente e comprometida. No caso da SPM, além de mim, eu tenho uma equipe que está voltada para essa mudança e que é totalmente comprometida com fazer isso seguir à frente. Então, isso também foi fundamental. De certa forma, é um exercício isométrico, em que a gente tem que manter ali a pressão o tempo todo, não pode perder o foco. Acho que... Deixa eu fazer uma observação apenas aqui, é o seguinte, como é que a coisa está, o estágio hoje, né? Um ex-sócio meu, o professor Poli, me convidou um dia para um live com 11 faculdades aí do sul de Minas. Queriam ter um pouco de luz, tinha 3 mil alunos, hoje tem 300, enfim. Aí participei de um live e tal. Falei, qual é a solução para nós? Falei, bom, primeiro caso, se eu estivesse aí, eu faria uma federação dessas escolas, ou uma empresa supra-associacional, e vocês elegem quem faça. Segundo, algumas disciplinas comuns, vocês dão aula segunda e terça, né? Ah, mas de quarta, quinta e sexta? Compra. Como assim? Compra. Você não vai montar um parque tecnológico para fazer um EAD se você tem disponível no mercado. Não é compra. É muito simples. E um centro universitário, uma universidade que tem autonomia, ela cria os cursos que você quer online. Não há problema nenhum. Ah, depois de uma semana, um não se dá com o outro, aquele fulano não gosta do tio do outro, não deu nada certo. Eles são extremamente conservadores, então merecem de 3 mil alunos passar para 300 alunos. Eles vão morrer, não tem saída. Agora, quanto à questão da plataforma que você coloca, eu sou daqueles que iniciou o programa de livro-texto para Pearson, né? Não sei, os mais velhos lembram disso. No final de 2017, não, 14, eu havia vendido 2 milhões de exemplares no ano. E é todo ano. Por quê? Nós trocávamos a capa, mantinha lá, fazia uma apresentação, e a Pearson tinha um convênio conosco de baixar muito o preço de capa. Chegava a pagar 20%, 22% do preço de capa. Então, todo aluno do Grupo Anhanguera tinha o seu livro laranja embaixo do braço. Então, foi um grande convênio. E o programa do livro-texto, quando eu digo livro-texto, eu digo pelo menos um. Porque aquele professor que vem com um papelzinho na mão, né, e põe na lousa, que livro que é isso aí? Que meio de é isso? Não tem. Então, o livro-texto é o mínimo que tem que ter numa sala de aula. Hoje pode se chamar app, pode se chamar blog, pode se chamar plataforma X, Y, mas eu chamo de livro-texto ainda porque é fundamental você ter uma estrada pavimentada para a camarada andar. Eu andei na selva de Cipó, gracioso provavelmente também, né? Mas hoje você tem que pavimentar a estrada. E isso sim, é um livro-texto, um programa, etc., para poder orientar. Então, veja que a mentalidade de alguns ainda não aceitam, né, o online, o EAD. Agora, uma plataforma, um programa, você pode comprar hoje tranquilamente, vocês têm algo disponível maravilhoso, então deve ser feito isso. Essa é a minha ideia. Aí, pessoal, o pessoal daqui no chat trouxe também... Alexandre, antes de passar para a próxima pergunta, posso fazer uma complementação nisso que o Carbonari falou? O conteúdo está disponível, os livros estão disponíveis, os apps estão disponíveis, mas eu quero, mais uma vez, reforçar o papel do docente. De pouco adianta o conteúdo estar disponível se a pessoa não tem um tutor, um mediador, que ajuda a mostrar esse campo de uma forma inovadora. E até vou comentar de uma experiência recente que eu tive no campo da música. Eu adoro música clássica. E já de alguns anos assino o Spotify, como provavelmente a maioria, se não todos que estão aqui conosco, se não assinam, ouvem alguma coisa no Spotify. Pois bem, depois desse tempo todo, sei lá, 2, 3 anos ouvindo o Spotify, as recomendações não mudavam mais.
o algoritmo estava todo enviesado em cima do que eu já gostava. Eu não estava conhecendo mais nada de novo. O campo da música tinha se resumido às minhas certezas. Daí eu descobri uma outra plataforma voltada para a música clássica, que é gerida por pessoas. As playlists dessa outra plataforma específica para a música clássica são montadas por pessoas. Você tem lá playlists de maestros, playlists de especialistas, playlists de músicos, e aí eu estou descobrindo coisa nova. Mas eu precisei migrar para uma plataforma onde exista essa criatividade humana, porque só o algoritmo para me apresentar esse campo novo que eu gostaria de descobrir foi insuficiente. Eu fiquei na minha mesmice. Então não adianta o conteúdo estar disponível se a pessoa não tem alguém que desafie a ir mais longe e que apresente esse campo de uma forma criativa. Bacana. É até curioso você comentar isso, professor, porque o próprio Spotify notou isso e eles desenvolveram dentro do algoritmo uma lista que chama Taste Breakers, que é para quebrar a sua dieta constante sempre das mesmas coisas, justamente por notar que estagnava, né? A pessoa perdia o interesse porque ficava sempre da mesma mesmice. E eles fazem isso puxando recomendações da sua lista de amigos. Então, de certa maneira, tentando emular o que você está dizendo, que é uma interferência humana, algo que, por enquanto, nenhum algoritmo consegue se aproximar a essa capacidade humana de conectar, de se relacionar, de ser capaz de transcender o real. Uma das perguntas que apareceu, que eu acho que é interessante para essa discussão, é justamente se vocês poderiam comentar essa experiência de disrupção do modelo de disciplina tradicional para um modelo novo. Tanto para esse modelo que permita você não trabalhar só com sala de aula, mas também com outras modalidades de curso. Como, por exemplo, ele cita aqui na pergunta, a ideia do microensino, ou seja, um nano-degree, uma micro-certificação. Gostaria que vocês comentassem, começando com o professor Carbonari, depois a gente passa para o professor Gracioso. Eu acho que eu pelo menos conheço, o Gracioso também, eu conheço a experiência da Pearson fora daqui como certificador, né? Principalmente na Ásia. Quer dizer. Então, é natural essa evolução, onde eu vou cursar uma parte na Universidade X, uma parte na Y, uma parte na Z, e de repente eu acho uma certificadora, apresento meus estudos e ela me certifica como um profissional da área. Por quê? Eu estou falando sobre competências, não sobre conteúdo, né? Então, eu dou um exemplo que é muito claro. Eu sou matemático por formação, né? O que desenvolve mais a inteligência? Né? Você fazer o banco imobiliário ou resolver um sistema de equações 4x4? Veja, é desenvolver competência. Não. Então, você tem os jogos, né, games muito sérios, que desenvolvem aquela habilidade, aquela competência e tal, independente de ter um conteúdo formal. Né? Aquela micro-pílula. Agora, a tendência a nanodisciplinas, eu não vou nem em micro, então a nanodisciplinas de 15 minutos é uma tendência mundial. Por quê? O que interessa é o aprendizado, não é o conteúdo. Quanto eu mais sei, mais faço. Não, o que eu sei fazer? Né? Essa é a pergunta mundial hoje. Então, é bem possível que logo, logo a gente divida. Infelizmente, nós estamos ainda na reforma da Revolução Industrial, né, do século passado, dividir o currículo em disciplinas, carga horária, todo mundo assiste a mesma coisa, na mesma hora. Isso está mudando muito. Né? Vejam as academias online que estão surgindo no mundo. Quer dizer, eu assisto um pouco com você, um pouco lá na SPM, um pouco aí da Blocks e tal. Daqui a pouco a minha cabeça está muito boa, melhor do que era. Houve um crescimento, houve educação. Então, eu acho que é muito comum, vai acontecer isso aí. Agora, uma observação que eu faço, eu saí de um seminário ontem, uma gravação muito forte, e eu comecei a me especializar um pouquinho na teoria da singularidade, né, o que vai acontecer até 2030. E, de fato, o nanorobô já é uma realidade, né, no Vale do Silício. Hoje você injeta um nanorobô na sua veia, ele limpa a sua veia. Quer dizer, não precisa mais seringa. Então, tem que entender que a própria programação do ser humano ele vai virar um software mais tarde, vai virar um algoritmo. Há quem diga no Canadá a procura do algoritmo mestre, já está se falando nisso. E nós vamos ter que a inteligência artificial já vai se equiparar à inteligência biológica. Se vai passar ou não, até eu brinco muito, né? Se a máquina começar a encher muito, eu desligo a tomada, acabou. Mas na realidade, a evolução é muito grande
ela é exponencial, a evolução não é mais linear, então ela vai chegar muito próximo da gente. Talvez a gente tenha agora, já tem quase disponível, injetar um chipzinho, um grãozinho de arroz aqui, com uma memória de 1 terabyte. É um negócio fantástico, né? Não sei se chega tanto, mas que já tem, tem. Então, vai modificar. Esses próximos anos, nós vamos assistir uma revolução na teoria da aprendizagem, né? Uma revolução na mecânica, na eletrônica. E quando você fala, sabe aquele robozinho que limpa a sala assim e tira poeira? O meu cachorro olha para ele assim, já vai vir um cachorrinho para brincar com carbonara, né? Então, as coisas vão evoluir. A gente tem que entender agora, precisa estar preparado para isso. É como disse o Gracioso. A SPM começou a discutir esse assunto em 2013, para amadurecer o ano passado, quer dizer, olha que coisa maravilhosa. Agora tem a universidade, como eu falei para você, que eu fiz aquela palestra, os sócios não se dão, não querem, então, viu, vai morrer. É a revolução de novo. É a mudança do século XVIII para XIX, do XIX para XX e do XX para XXI. Tem que entender que essa mudança existe. Professor Gracioso? Olha, esse, de fato, é o próximo ponto na nossa mudança dos currículos, é introduzir essas certificações, essas nanocertificações, nanodisciplinas, enfim. É o que a gente está discutindo agora, então eu concordo, é uma tendência, e a gente está aqui falando bastante de graduação. Agora, é mais fácil até introduzir isso nos cursos de especialização, pós-graduação, enfim. E aí pós-graduação, não necessariamente pós-graduação com diploma, né, com certificado, tudo que vem depois da graduação. Já foi falado também, acho que também foi você que falou, Alexandre, da necessidade das pessoas continuarem aprendendo por toda a vida, enfim. A pesquisa de vocês, que eu li, e está muito interessante, da Pearson, né, que fala do estudante adulto, e o quanto a gente tem de oportunidade, né, de trabalhar com esse estudante adulto. É muito mais fácil até para a gente fazer um teste de como isso funciona, né, a instituição aprender como isso funciona, e eventualmente depois implantar um modelo num curso um pouco mais regulamentado, trabalhar isso num programa totalmente aberto, como é o que pode fazer com o estudante adulto depois da graduação. É o que a gente está discutindo agora também. É interessante chamar a atenção para esse ponto, porque hoje o que a gente entende, tem algumas coisas que a pesquisa comprova, e a experiência de vocês, a fala de vocês também comprova. Hoje o aluno se sente muito mais dono e responsável por tomar as decisões do que ele deveria aprender, por que ele deveria aprender e qual a utilidade daquilo que ele está aprendendo. É um fato geracional desse protagonismo, dessa centralização das escolhas no aluno. Parece fazer sentido a instituição também ter essa flexibilidade de oferecer para ele diversos caminhos onde ele vai escolher quais conhecimentos ele vai agregar para as expectativas que ele tem. A gente também viu na pesquisa que, por conta das mudanças de tecnologia e de mercado de trabalho, aqueles cursos que nós fizemos, eles nos deram uma base, um fundamento, mas hoje é tanta coisa nova que aparece toda semana, que a ideia de você ter um tempo da vida que estuda, um tempo da vida que trabalha, e um outro tempo da vida onde você se aposenta, não existe mais. A gente está sempre estudando e aprendendo alguma coisa nova. Há pouco tempo atrás, eu não sabia como funciona essa ferramenta que a gente está usando agora, o Teams. A gente fez um micro treinamento para aprender a usar essa ferramenta aqui antes de começar essa conversa. Então, eu entendo, e estou vendo pela fala de vocês, que a faculdade agora está justamente nesse momento de se repensar, né? Existia um currículo tradicional, um currículo estabelecido, comprovado, que é a base, o fundamento para tudo. Eu não acho que ele deve ser rasgado, eu não acho que ele vai deixar de existir. Mas talvez você precise criar uma terceira coluna ali do lado, com diversas outras possibilidades que podem ser agregadas a esse currículo maior, né? Então, olha, você vai trabalhar com... Vou dar um exemplo de um curso que não tem nem mais a regulamentação, né? Que o jornalismo tem toda essa discussão do diploma ou não. Mas talvez seja necessário criar aí uma microcertificação para verificação de dados, uma microcertificação para lidar com o mau uso dessa informação, dela ser, né, transformada, acabar se transformando em uma fake news.
são uma série de conhecimentos que não existiam há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, como que vocês enxergam essa necessidade de repensar currículos, repensar a atuação da universidade num ritmo que deixou de ser um ritmo a cada 10 anos para passar a ser a cada 5 anos, agora a gente já pensa ano a ano, pode ser que o desafio no futuro seja a cada semestre. Como que vocês dois são pessoas com tantos anos de experiência, com tanto tempo na trincheira, veem essa possibilidade de mudança? Olha, eu vejo da seguinte maneira, nós temos que evoluir, né? Agora, há evoluções comprovadas. Por exemplo, a legislação do MEC no Brasil sempre permitiu convalidação de estudos, por equivalência. E equivalência não é o mesmo conteúdo e mesma carga horária. Essa resolução é de 1974, hein? Dom Serafim, saudoso. Aí, o que ela falava? Tem que ter o mesmo valor formativo. Então, um aluno que fez estatística 1 comigo, eu dispensava de matemática 1. Opa! É o mesmo valor formativo. Então, se você faz microdisciplinas, microassuntos, você somou 3, 4, vem na faculdade, qualquer que seja a faculdade, você pode dar dispensa, o coordenador assina. Então, a legislação de convalidação de estudo é muito antiga no Brasil. Agora, tem professor assim, ó, você não cursou comigo, eu não posso dispensá-lo. Então, esse Jurássico, né? Então, o primeiro fato é esse. Segundo, como é que você moderniza? Você precisa ter ímpeto. Desculpa aí um pouco de propaganda, mas a Must University que eu tenho lá na Flórida, eu tenho um mestrado em educação que chama-se Tecnologias Emergentes. Quer dizer, o aluno aprende, o mestrando, a trabalhar com plataformas diversas, livro-textos, app, apps, né? PowerPoint, Canva, ele aprende tudo. Então, esse cara vai dar aula, ele tem N instrumentos com metodologia própria de cada um. Então, agora, você vai nos Estados Unidos, não tem um mestrado desse aqui lá, como não tem aqui, né? Então, o que acontece? Precisa inovar. Ah, mas será que dá certo? Bom, essa semana completei 1.000 alunos na Flórida, e dos quais 500 são da área de educação. 40 já reconheceram o diploma no Brasil aqui. Dos 60 formados que eu tive esse ano, 40 já reconheceram o título no Brasil. Porque as universidades agora têm nova legislação. Não é como aquelas federais. Você põe seu diploma lá de Harvard, ele não aceita. Não, Gile, você não estudou aqui? Não, peraí. A resolução 3, 2016, do Conselho Nacional de Educação, obriga que em 6 meses uma universidade tem que reconhecer ou dizer por que não reconheceu. Ah, não reconheci por quê? Se ele não fizer isso, o reitor será punido administrativamente pelo MEC. Hoje é lei, é norma. Então, hoje você fala, bom, eu tenho um certificado de mestrado em Harvard, mas a universidade tal não quis reconhecer. Ela tem que explicar. Então não tem aquele não quero porque não quero. Agora, precisa conhecer essas normas básicas para poder usar, né? Eu, quando criei no meu grupo em Anguera, disciplinas, atividades complementares, e eu usei muito a Pearson nisso, desculpa aí a observação. Há 4 aulas, eu tinha 3 aulas com o professor e uma era só o livro-texto, os exercícios, e o aluno entregava no fim do mês, atividades complementares. Ora, a lei me faculta a ter 20%, então eu dou 3 aulas, conto 4. Isso aqui é feito em casa. Uma economia bastante grande, muitas hoje já usam atividades complementares, mas tinha lá o livro-texto, o programa, tinha um supervisor de campus ou de curso que cuidava disso. Então eu inovei lá atrás. Por que o meu curso da minha instituição, custo de folha de pagamento global, com encargo, era 38%, 39%, nunca cheguei a 40%. Falou, mas a minha escola é 82%, então, meu senhor, o senhor precisa fazer conta. Né? Então, aí o sucesso foi grande. Foi tão grande que eu fui para a Bolsa de Valores e foi um sucesso, né? Então ela tinha lucratividade, tinha qualidade. Eu me lembro que me chamavam de mercenário no começo, né? Depois de uns 3, 4 anos, aí começou a chover doutorado honoris causa para cá, para lá, porque dá para fazer barato e dá para fazer bom. Quer dizer, eu fui na base da pirâmide mesmo, né? Aí comecei a ter conceito do MEC. Cheguei até a 98% de conceito 3, 4 e 5. 12 revistas indexadas, coisa que as federais nunca tiveram, né? Então, você busca a qualidade com a base quantitativa. Então, é possível, tem que inovar, tem que ter ímpeto, né? Agora, precisa ter um propósito, tem que ter atitude, né? Saber fazer. Porque se você não fizer, nós vamos estagnar. Olha, estagnar por estagnar, viu? Eu compro um diploma em algum lugar fora desse país aqui, que vale a mesma coisa. Não pode fazer isso. Trata de uma formação. Agora, acredito nessas inovações, elas estão ocorrendo, né? Hoje tem disponibilidade de N microcursos por aí gratuitos, né? Podem usar, abusar. Muita gente coloca à disposição, né?
grandes universidades no mundo, depois que deu o curso, fica disponível, pode assistir lá. Então, como é que vai certificar isso aí? Então, é muito fácil, acho que a evolução está acontecendo. Quem parar e não enxergar é como parar na escada rolante que está descendo no shopping, né? Ela não está subindo, ela está descendo. Professor Gracioso, por favor. Acho que o que eu gostaria de acrescentar, e talvez até para polemizar um pouco, é que eu vejo que existe um risco na adoção da tecnologia, que é o risco da gente perder a variabilidade da metodológica. O que eu quero dizer com isso? O ano que vem, então, até legal isso que o Carbonari falou, que até o final de 2021, provavelmente a gente vai ter essa legislação aprovada que a gente vai poder trabalhar nesse presencial remoto. E a SPM, assim como muitas escolas no Brasil, está comprando uma tecnologia que permite que a gente dê aula simultânea, né? A aula presencial para 10, 15 pessoas, o que comportar de acordo com a legislação de distanciamento social, e isso ser transmitido para o restante da turma que vai acompanhar simultaneamente à distância. É muito difícil a gente variar a metodologia para uma turma dessa forma. E o natural da professora, do professor, vai ser regredir, porque eu acho que é um retrocesso, para a palestra. Então, a gente precisa desenvolver metodologias de aprendizagem que sejam adequadas às novas possibilidades e necessidades, né, impostas agora pela pandemia, mas as novas possibilidades tecnológicas. Não adianta só chegar aqui e dar uma palestra que 10 vão seguir ao vivo e mais 40 vão seguir remoto. Aí é melhor ter todo mundo remoto e usar os recursos que hoje a gente tem para engajar grupos remotamente, do que regredir para um modelo de palestra só porque, puxa, eu preciso abrir o campus, vou ter 10 pessoas aqui ao vivo, mas pelo menos, sei lá, a gente está com o campus aberto. Isso aí é um retrocesso na qualidade da aprendizagem, eu considero. E é interessante, Gracioso, você também tem, eu também tenho, a experiência que passa-se que se passa num polo de educação à distância. Você faz uma aula da SPM, ou a minha aqui, e lá naquele polo tem um tutor, tem um instrutor com seus 30, 40, 50 alunos. Um dia por semana, 2 dias, aí é uma questão de definição. Né? Existe também 0 dias, mas aí vai falhar isso que você falou. Convívio social, conceito de grupo, troca de experiência. Então, o polo de educação à distância já é um grande modelo para ser explorado, de como fazer a junção do remoto. Então, é um modelo que já existe. Eu conheço polos aí que tem 2 noites por semana de aula, uma manhã, sábado, por exemplo, só tem laboratórios presenciais. Então, dá para fazer. É evidente que tem mais gente que tem que pensar nisso, com melhores cabeças até do que as nossas, que estamos vivendo aqui dentro. Alguém de fora também deve ajudar, né? Quer dizer, como é que eu vou juntar essas pessoas para assistir uma grande aula magna? Isso também funciona no mundo inteiro, né? Eu me lembro que, estudando um pouco da história da educação à distância, o Nelson Mandela, quando fez Direito na Open University em Londres, ele estava preso, né? Estava preso. Só que quando ele respondia os exercícios, o navio demorava 3 meses para levar lá, e mais 3 meses para voltar. Não tinha internet. Então, veja o sacrifício de alguém que quer estudar, né? E está sozinho na sala, na cela, desculpa. Então, essa possibilidade que o polo demonstrou no Brasil, essa novidade, né? Porque no mundo inteiro não tem polo. E nós criamos essa figura naquela época e a coisa começou a tomar vulto, o aluno começou a gostar, né? E naquela época era via satélite, viu? Não tinha internet ainda, né? Então, ficaram um pouco caro. Mas o grupo, eu acho que é fundamental que exista, o colega de turma, ele precisa se conhecer, porque conhecer 80 pessoas na tela do Teams, do Zoom, é muito simples, mas a presença eu acho fundamental. É uma troca de experiência muito boa. Até isso se reflete nas amizades que todo mundo que cursou carrega para a vida toda, né? Eu acho que faz esse networking, a criação de uma comunidade é essencial até para amizades na vida toda, pelo menos foi o meu caso. A gente tem uma pergunta bem interessante aqui, que eu acho que vai ser legal ouvi-los comentar,
que pergunta a respeito de como trabalhar com essa ideia do lifelong learning, ou seja, uma educação continuada, uma requalificação de quem já está no mercado de trabalho, talvez, inclusive, profissionais que já têm os seus 50, 60 anos e agora estão precisando, né, não só se renovar, mas talvez até transformar a carreira indo para profissões que nem existiam quando ele se graduou. Como que é trabalhar ao mesmo tempo com essa geração anterior, do tempo da lousa, como a pessoa coloca aqui, para ela se desenvolver, dela se manter engajada, aprendendo novas habilidades? Como que faz isso, então, de você pegar um aluno que estaria no meio da sua carreira ou encerrando a carreira e trazer de volta para a sala de aula? Olha, eu sempre defendi, não é de hoje, hein? Inclusive no conselho, grandes debates, eu defendo cursos mais curtos e mais vezes ao longo da vida. Eu acho que o tecnólogo no Brasil foi fantástico. Ele é considerado curso superior, acabou o tecnólogo, você pode fazer mestrado, doutorado, e aí com 2 anos, 2 anos e meio, quer dizer, 1.600 horas é o mínimo. Quer dizer, no mínimo. Então o que acontece? Você faz um curso de 2 anos, depois você volta e faz outro, entendeu? Você vai se atualizando ao longo da vida. Nós temos um grande exemplo, que eu achei que nunca fosse romper o paradigma, que é a Universidade Federal do ABC. Eles têm 3 ou 4 bacharelados de 3 anos. Bacharelado em Ciências Sociais, bacharelado em Ciências Tecnológicas, né? Depois desse bacharelado, você vai fazer o mestrado que você quiser. Então, o bacharelado não dá profissão, dá formação geral das áreas maiores, né? Agora, lá é 3 anos. É um sucesso. Eu reputo hoje uma das mais produtivas universidades federais do Brasil, a Federal do ABC. Então, é uma estrutura muito bacana. Por que 3 anos? Podia ser 2, como são os tecnólogos, né? Mais focado. A gente tem que focar. Hoje, a empresa de hoje precisa focar no consumidor dela, senão não tem. Então, é possível. Cursos mais curtos e a volta mais vezes à universidade. Professor Gracioso? E pensando nesse profissional que você mencionou, Alexandre, aí dos seus 50 anos, talvez mais, enfim, é uma pessoa que talvez até já tenha feito uma graduação e talvez já tenha feito uma pós-graduação, né? Para essa pessoa não quer mais um curso longo, não quer mais ficar 2 anos sentado num banco escolar, enfim. Ele quer debater os problemas, quer trocar ideias com os colegas, com um professor que conheça mais do campo, mas certamente quer um programa mais curto, quer um programa que ele possa fazer com colegas do mundo inteiro, eventualmente. E aí eu acho que a tecnologia realmente vem oferecer algumas possibilidades que até 1, 2 anos atrás não era possível, né? A gente não tinha essa conveniência. Mas certamente esse profissional que precisa se requalificar, quer ofertas diferentes. E aí eu denotaria o seguinte também. Para isso, a pessoa precisa saber aprender. Uma das coisas que a gente mais vem enfatizando aqui no SPM nos últimos alguns anos é desenvolver a capacidade de aprendizagem. Hoje existe uma ciência chamada ciência da aprendizagem. A gente sabe, com algum grau, né, maior do que há 10 anos atrás, como a gente pode ajudar o nosso cérebro a aprender. Ora, eu vou precisar fazer isso por toda a minha vida. As pessoas vão ter carreiras cada vez mais longas, vão viver cada vez mais e vão precisar ser produtivas por muito mais tempo. A gente precisa manter o nosso cérebro em bom estado. Assim como a gente presta atenção à musculatura, a gente tem que prestar atenção à musculatura mental também. Muito bom. Pessoal, foi muito rico ter esse momento junto com vocês. Eu acho que foi uma discussão muito bacana. É claro, a gente, infelizmente, por uma questão de tempo, não vai conseguir interessar. Todas as perguntas foram feitas no chat, felizmente foram muitas. Então, acho que o pessoal estava bastante engajado com a nossa conversa. Mas a gente, para cumprir o horário, eu vou agradecer a vocês dois por terem participado aqui comigo. Eu, com certeza, aprendi muita coisa, tirei muito proveito. Eu vou convidar a Heloísa para dar uns recados finais e a gente volta para se despedir. Tá bom? Então, por favor, Heloísa.
Muito obrigada, Alexandre, professores, professor Carbonari, professor Gracioso, foi riquíssima, tá, a discussão, então gerou bastante comentário aqui no nosso chat, muitos professores interagindo, então é sempre bom levar esse tipo de discussão para os nossos parceiros, para os nossos clientes, né, então obrigada mais uma vez, tá? A gente está partindo para o fim do evento agora, né, estamos aqui com 15 minutinhos, mas para a gente fechar toda essa conversa, toda essa discussão, a gente não poderia deixar de mostrar um pouquinho para vocês na prática o que é a Blox, que a gente tem falado aqui, né? Então, essa parceria que a Pearson fez com a Blox, com essa EdTech brasileira, sempre buscando trazer, acompanhar as tendências, estão baseados nas nossas pesquisas, no que a gente tem visto, que são as necessidades do nosso mercado, a gente busca parcerias, e essa foi uma parceria incrível que a Pearson firmou recentemente, e que a gente está muito animado para fazer as coisas acontecerem e tornar isso uma realidade das universidades brasileiras. Então, eu vou chamar o Bruno aqui, que é o CEO e idealizador aí da Blox, para falar rapidamente para a gente sobre a ferramenta e a gente mostrar um vídeo bem rapidinho demonstrativo para vocês conhecerem. Bruno, por favor. Oi, Luísa. Bom, acho que primeiro dizer que aprendi muito com o professor Gracioso, o professor Carbonari, foi um ótimo papo, e gostaria até de contribuir um pouquinho naquela discussão do geracional, né? Com o meu próprio relato, na verdade, que motivou a criação do Blox. Eu tive a oportunidade de estudar em uma excelente universidade, né, muito grato por ter essa oportunidade, e no último ano daquela universidade, eu tive a oportunidade de ter as optativas, as eletivas, dependendo de como chama a condição ali, mas de poder traçar o meu próprio caminho naquele último ano. E, sinceramente, foi quando eu, particularmente, tive um insight muito valioso de que alunos do mesmo curso, meus melhores amigos, né, que entraram junto comigo no mesmo momento, na mesma universidade, fizeram escolhas completamente diferentes das minhas. Eu fui estudar mais family business, mais empreendedorismo, eu tive amigos que se focaram mais em private equity, finanças, mercado financeiro de forma geral, outros que se dedicaram em recursos humanos, e eu acho que está aí o valor da universidade, né? A universidade ela tem que ser aquele ambiente que permite o aluno experimentar, que permite o aluno ver novos horizontes, se especializar nesses novos horizontes, porque cada um é diferente, e eu acho que foi isso que me motivou a criar o Blox, ter essa visão de que a individualidade de cada um, a gente vai aumentar a relevância do ensino para aquele aluno. E sendo a universidade o catalisador disso, né? A ferramenta Blox, ela só vem como um suporte para esse ideal. Ela vem como uma forma de ajudar a organizar, a controlar as trilhas, a organizar regras, mas o valor de tudo está na universidade, está nos professores, está nos alunos, nas trilhas que eles desenham, né? Essa é uma ideia que no começo parecia muito fora da casinha. Nas primeiras conversas que a gente teve foram de bastante resistência, de muitas coisas dizendo que o MEC não permite, o MEC é travado. E quando a gente começou a se aprofundar, de fato, na legislação, foi muito que o professor Carbonari comentou. O MEC ele tem se modernizado, mas ele também nunca foi travado, as oportunidades sempre estiveram aí à disposição de todos, né? E vai muito do olhar de cada um sobre a lei, sobre o que é pedido, para desenhar as estratégias educacionais. Então, algo que eu refuto com constância é não podemos utilizar o MEC como uma muralha que impede inovação, muito pelo contrário, né? Ele é simplesmente um órgão regulador, mas que no fundo ele quer apoiar a educação como um todo, garantindo um alto grau de qualidade no que é entregue, né? E eu acho que daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho da ferramenta, mas a ferramenta ela tem, de novo, um papel secundário nisso, né? A gente está falando muito mais de visão sobre educação, né? Do que a gente pode entregar. E qual que é o link dessa educação mais personalizada que o aluno escolheu que estudar com o mercado de trabalho? Ele é muito óbvio, né? O mercado de trabalho ele tem evoluído de uma forma a exigir cada vez mais competências, como conversamos aqui, né? É muito mais o saber fazer do que o simplesmente saber, né? Do que só o conteúdo, e sim o saber fazer. E quando a gente cria alunos únicos, eles vão saber fazer coisas únicas, especializados para certas
atuações no mercado de trabalho. Isso acaba valorizando eles têm um maior poder de competir com vagas especializadas no mercado de trabalho já saindo da faculdade. Então a gente acaba aumentando de fato a capacidade de geração de renda que esse aluno tem ao longo da trajetória dele, se permitirmos então que ele tenha essa trajetória mais personalizada dentro da universidade, né? Um receio que a gente acaba vendo, normalmente parte dos coordenadores isso, mas como que um aluno vai se formar sem saber isso, aquilo e aquilo outro, ou sem saber exatamente aquele ponto ou aquele ponto? Pessoal, o que a gente tem que entender é que a educação daqui em diante ela vai ser para a vida toda, é o lifelong learning. O aluno, no momento que ele precisar demandar aprender algo, ele vai ter recurso e acesso na internet e nas instituições de ensino, por meio do microlearning, por meio das microinformações, a sanar qualquer gap que ele tenha. Então, é muito mais valioso que ele utilize o tempo na instituição para gerar mais relevância e mais engajamento com a própria trajetória dele. É isso que a gente espera com o Blocks, é mudar a experiência do aluno na universidade e apoiar as instituições de ensino a fazer a gestão disso. Acho que é isso. Obrigado. Perfeito, Bruno. Vamos então agora soltar o vídeo da Blocks para vocês conhecerem um pouquinho. O currículo do amanhã será flexível. Sua instituição está preparada? Conheça a Blocks, a nova solução trazida pela Pearson Higher Education. É a única ferramenta do mercado que permite flexibilização curricular e educação personalizada em sua rede, atendendo a 100% das determinações do Ministério da Educação. Trazemos uma nova solução em gestão educacional e gerenciamento curricular, a fim de otimizar os recursos e ampliar a margem operacional de sua instituição, modernizar sua estrutura de ensino, dando foco às escolhas que cada aluno pode fazer e liberdade para os professores criarem as próprias aulas. Blocks é a única solução que permite o gerenciamento completo de toda a dinâmica de currículo flexível. Ela apresenta dashboard para alunos, coordenadores, professores e diretores. Oferece ainda total controle de instalamento e integração a qualquer ERP educacional. O aluno pode estruturar sua grade de maneira autônoma e intuitiva. Ele pode acompanhar cada etapa do próprio progresso em tempo real, passando por competências, áreas de conhecimento e áreas funcionais. Já o professor organiza as próprias disciplinas de maneira prática e rápida. A partir disso, ele pode realizar a gestão completa e contínua das atividades, anexar arquivos, traçar planejamentos e criar um canal direto com seus alunos. A coordenação, por sua vez, também acompanha tudo pela ferramenta: instalamento, detalhamento de matrículas, fluxos de progresso e disciplinas mais populares. Com a Blocks, sua instituição passa a operar de modo mais sustentável, tendo maior controle da margem operacional, oportunidades de oferecer mais cursos, maior facilidade na captação de alunos, o dobro de entradas por ano e muito mais sinergia curricular. Garanta à sua instituição toda a modernidade que os alunos buscam para o futuro, com a ferramenta que proporciona maior engajamento, retenção e captação de alunos. Blocks, inteligência em currículos flexíveis. Uma parceria Pearson Higher Education. Gostaram, pessoal? Incrível, né? A Blocks. Vamos levar essa realidade para as instituições brasileiras, para todas as nossas instituições, tá? Nosso time está totalmente à disposição aqui de vocês, para o que precisar, para os próximos passos, tá? Como prometido, a gente vai dividir com todos vocês, com todos os participantes, a pesquisa da Pearson completa. Ela é uma pesquisa restrita e a gente vai dividir com vocês, porque a gente acha que é riquíssimo para embasar a estratégia, o pensamento de como seguir no ensino superior de forma certeira, né? Então, a gente vai enviar, acabando aqui o evento, vocês vão receber por e-mail. E, para quem tiver interesse, a gente está com uma condição super especial para fechar Blocks ainda esse ano, tá? Então, vocês também receberão lá no e-mail o link de interesse. Então,
Então, a gente fecha esse ano, implementa para 2021 e só paga a taxa de setup 13 meses depois da assinatura, tá? Então, dá para organizar perfeitamente aí as finanças da empresa, da instituição, né, o caixa, e levar essa solução para os seus alunos, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, foi riquíssimo, obrigada aos professores, obrigada a todos os nossos participantes aqui, e um excelente final de semana. Até a próxima. Grande abraço. Muito obrigado. Tchau, foi um prazer. Obrigado. 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 Tchau, pessoal. Tchau a todos. Bom final de semana.